quarta, sextou e no Galão da Massa a expectativa para o clássico. O heptacampeonato é o grande objetivo depois de uma campanha difícil no Campeonato Mineiro para classificação e depois nas semifinais também contra o América, decisão nos pênaltis. Agora é o principal rival pela frente, o Cruzeiro em jogo único, com o Mineirão meio a meio do jeito que o torcedor gosta. A preparação do Atlético em reta final com o Barba Domingues, treinador que teve agora tempo, um pouco mais de atividades para conhecer o grupo e pensar em alternativas, em estratégias para o jogo. Algumas interrogações quanto ao time que vai começar jogando contra o Cruzeiro no domingo. Agora eu vou falar para você da Clínica Alphaman. Amigão, tá meio desanimado aí na hora H? Na hora do sexo, não é mais o leão na cama? A Clínica Alphaman tem mais de 10 anos de mercado. É especialista em saúde sexual do homem e tratamentos que cabem no seu bolso. Anote o telefone para agendar consulta no 2526-7676, 2526-7676, Clínica Alphaman. No ataque, Reinier ao lado de Hulk. Pode ser o Cassierra, pode ser o Dudu, aí muda um pouco a configuração de ataque. No meio-campo, a tendência de que não haja mudanças. Até porque o Alan Franco, junto com o Maicon e o Vitor Hugo e o Gustavo Scarpa. Na defesa, aí sim, vai manter o Júnior Alonso, pode retornar com o Vitor Hugo, o Alonso que desperdiçou o pênalti, né, na semifinal contra o América, na disputa de pênaltis. Na lateral direita, mantém o Preciado, pode colocar o Natanael ou improvisar por ali, são algumas perguntas. O Galo que tem o elenco completo para essa partida, à exceção do volante Alexander, que ainda segue em tratamento. Ele teve uma lesão no joelho, não precisou de cirurgia, mas ainda em tratamento. O Lianco, até amanhã, definição se ele vai ser relacionado para esse jogo de domingo. O bicho vai pegar no Gigante da Pampulha, a Itatiaia. Não perde clássico, vale o título, vale o heptacampeonato pro Galo. Seguimos falando de Cruzeiro e Atlético. O que você me conta nesse segundo tempo, Cláudio? Vamos lá, Cirilo. O Atlético, né, o Barba Domingues analisando bastante o adversário e pensando na melhor estratégia para esse jogo. Ele citou que poderia ainda ter uma vaga em aberto no ataque. O Hulk é titular absoluto, capitão do time. Na outra, ele colocou o Reinier no jogo contra o América, mas ele falou, pode ser o Cassierra, vai ter que mostrar durante os treinos. O Cassierra nunca foi titular no Atlético, né? Ele vem entrando em alguns jogos, o camisa 9, que foi contratado junto ao Zenit da Rússia, não foi titular até então. E tem uma possibilidade, aí tem que mudar de novo o esquema que ele jogou contra o América, né, Cirilo? Mas o Dudu é um atleta que no primeiro clássico mesmo foi titular. Naquele clássico que o Galo virou contra o Cruzeiro. E aí eu coloco essas interrogações no ataque do Galo. Não vejo tanta dúvida, mas é essa dúvida principalmente, né? É a dúvida para ser o companheiro do Hulk. E no sistema defensivo que a gente já debateu no primeiro tempo. A lateral direita, se ele coloca Preciado, tem o Preciado e tem o Natanael disponíveis, ele foi de Preciado na primeira partida. E se ele tiver que preferir, né, colocar um jogador improvisado, que seria o Alan Franco, teria que colocar outro no meio campo. E aí, para o meio campo, na ausência do Alan Franco, o Cissé hoje já está à frente, né? O Cissé que entrou no jogo contra o América, mas o próprio treinador disse que tem que ter um pouco de calma com ele, Cirilo. Falou sobre isso. Ô Marques, vamos lá. Quanto a esses ajustes do lado atleticano, você enxerga como preocupante a possibilidade de escalar o Preciado na direita por conta dessas questões físicas? Você deixaria o Preciado no banco de reserva? E se sua resposta for sim, o que você faria no setor de meio campo? É uma boa pergunta, Siri. Mas eu acho assim, há um grande questionamento em relação ao que foi apresentado até agora de futebol pelo Preciado, né? De fato, ele até no último jogo ele começou bem com algumas ações ofensivas, mas não consegue ser constante durante os 90 minutos, né? Depois tem uma queda técnica, me parece até que a parte física dele o deixa incomodado nessa hora para ter um rendimento melhor. Se ele realmente não vier a jogar, né, a gente tem como opção o Natanael, que a torcida tá pegando o pé pra caramba, né, cara? Assim, é daquele atleta que se
entrar no jogo e tiver uma ação negativa, é um turbilhão já na cabeça, de pressão na cabeça do cara. Aí é o Alan Franco na lateral direita, que até ouvindo vocês no primeiro tempo, o Panzi levantou muito bem que, poxa, um lado muito forte do Cruzeiro, o lado esquerdo, né? Na parte defensiva seria ok. E a parte ofensiva, né? Quem faria, já que a gente não teria esse apoio do lateral? São incógnitas que ele tem que resolver. O Cissé, cara, eu acho que pela energia que tem, eu não descartaria a entrada desse garoto, entendeu? O Cissé é daqueles atletas que tá pouco ligando para quem é o adversário do outro lado. Eu acho que ele nem sabe muito bem sobre isso, né? Sobre a rivalidade, enfim. Ele jogou muito bem contra o Grêmio. O Domingues estava lá. Por que não? Por que não pensar no é garoto? Cara, mas os grandes jogadores são forjados nessa hora também, né? Então eu não descartaria a possibilidade de contar com o Cissé entrando nesse time no meio de campo e o Alan Franco na lateral direita, Cirilo. Fabrício, para um jogo desse tamanho, você acha que é um problema colocar o menino para jogar? Colocar jogadores jovens, né? Com pouca experiência para atuar? Ou nada a ver, se for bom, põe pra jogar e fim de papo? Tô com o Marcos, se for bom, coloca pra jogar, o moleque tem personalidade, o Marcos já falou várias vezes aqui desse menino, né? Até um contraponto. Você, garoto, Fabrício, o senhor ia estar brilhando pra uma oportunidade. Tá doido. Cara, ainda mais se eu tinha personalidade, gostava de jogo assim. É aí que você tem que mostrar, e esse menino parece que mostra, sabe, que tem essa qualidade. Tem que ter confiança, dá confiança. Ele tá pouco se lixando, foi lá contra o Grêmio lá na arena, fisicamente é um monstro. Qual a diferença de jogar lá e jogar aqui, Marcos? Tá doido. Gramado igual, vai ter pressionador, mas às vezes o jogador tá tão focado ali, Cirilo, que ele não escuta a torcida, não escuta nada. Entendeu? Se jogou contra o Grêmio, joga em qualquer lugar também. Como é que você enxerga, Edu, essa disputa de lateral / meio campo? Eu entendo que o Preciado, o problema dele é de tornozelo, já são 2 treinadores que citaram esse problema físico do atleta, acho que o Atlético fica colocando o cara em risco, e um risco desnecessário. O Marcos falou que ele foi bem no início do jogo, e foi, mas não foi só nesse não, Marcos. Em outros jogos em que o Preciado esteve em campo, ele vai bem no início. De repente ele vai caindo, até a ponto de ter que sair, porque não faz sentido seguir em campo. E eu acho que pode ter algo realmente o incomodando fisicamente. O Galo tem que parar o atleta, cara. Trata do problema que ele tem no tornozelo para ele retornar, porque eu repito, eu tô batendo nessa tecla. O Preciado é bom jogador. Ele não é isso aí que a gente tem visto, porque ele tá mal mesmo. O torcedor tem todo o direito de vaiar, porque esse Preciado que a gente tá vendo, ele não tem condição de ser titular do Atlético. Mas o Preciado que eu conheço, de comentar jogos da seleção do Equador, esse tem condição de brigar, de ser titular, de ter uma sequência. Então tem que parar e trabalhar a parte médica desse atleta. Não sendo ele, acho que ter o Franco na lateral direita é uma boa ideia. Aí abriria uma vaga no meio de campo. Também não vejo problema no Cissé. Acho que o problema do Cissé não é a idade. O fato do Barba ter citado ele na coletiva depois do jogo. Ele não falou em idade, ele falou em característica e falou de ele causar desordem. E ele falou de causar desordem para o adversário e para o próprio Atlético. A desordem pro adversário é justamente essa. Cara que tem personalidade, que joga pra frente, que é 1-2 toques, está sempre procurando um passe ofensivo, ao invés de apenas tocar pro lado. Mas a desordem para o Atlético talvez seja esse jogador que está sempre 1 ou 2 passos à frente, quando deveria estar 1 ou 2 para trás. Deixa o Atlético um pouco mais exposto. E realmente, o Atlético ficou um pouco mais exposto. Mas eu acho que isso diz muito mais sobre uma desorganização coletiva do que sobre o Cissé. Talvez essa semana o Barba tendo trabalhado mais essa organização coletiva na hora de defender, pode fazer com que ele mesmo tenha mudado de opinião nos treinos em relação ao Cissé. A desordem que eu vi anteriormente que ele causava defensiva para o Atlético, com esses treinos aqui, o time um pouco mais organizado coletivamente, ele me entregou mais. E pode ser uma peça que jogue os 90 minutos ou que esteja entre os 11 iniciais. Eu não vejo problema nenhum. Aliás, tem muita personalidade. É um atleta de muita personalidade, um futuro enorme pela frente com a camisa do Atlético. Ô Panzi, um atleta com este potencial, que ele já comprovou ter, você ajusta e vai melhorando ele dentro dos jogos, dentro do treinamento. Ajusta quem vai jogar no lado dele para cobrir ele, exatamente. Né? Coloca o próprio Alan Franco na direita, proteger mais o lado, né, Marcos? E ele vai aprendendo, ele vai se soltando, ele vai melhorando com os jogos, com os treinamentos. Se você identifica um potencial neste garoto, porra, cara, você traz um Vitor Hugo pra solta conversa. ele.
Solta ele pra jogar, entendeu, Panzi? Não, você traz durante a semana, você traz o Maicon, o Vitor Hugo, o Scarpa, que vão jogar próximos ali no meio de campo, caso eles iniciem, ó. Tá vendo essa característica do garoto? Vocês têm que ficar atento. Às vezes ele dá um passo à frente, a hora que ele der um passo à frente, você dá um passo atrás. Lógico, cabe o mais velho, mais experiente fazer isso mesmo. Então vocês observem isso, porque ele tá pedindo passagem. E o futebol brasileiro precisa disso, cara. O futebol precisa de jogador assim, com personalidades, audácia, sabe? Sair dessa mesmice, essa coisa burocrática, pro lado, pra trás. Ô Fabrício, Panzi, eu sou um entusiasta quando a gente vê um potencial assim num garoto, de dar uma mexida, entendeu? Eu já falei aqui outras vezes que quando você muda um treinador, você também tem a possibilidade de mudar o que está acontecendo. Todos os outros atletas já foram devidamente testados, já foram jogados. Sabe que podem apresentar, né? Cara, traz esse fato novo, traz essa grande novidade, entendeu? Solta o garoto para voar, organiza esse time, mas bota o garoto. Ou se você vai fazer a sua ação ofensiva, mas volta rapidamente aqui na sua, entendeu? Você vai cobrir fulano, você vai à frente, você vai sair aqui como uma linha de três. Cara, você melhora e vai ajustando um potencial dentro do jogo, entendeu, Cirilo? Eu penso assim também. A minha preocupação com o jogador jovem é com o jogador jovem ruim. Isso aí. Agora, o jogador jovem bom, você tem que pôr pra jogar. Bota pra voar. Põe pra jogar, solta. Não ficam cobrando tanto. Tem que aparecer, tem que criar a base tem que gerar jogador, tem que aparecer jogador. Aí quando aparece o jogador, você vai ficar assim, não sei se eu vou pôr, porque é o Cruzeiro, porque é super... Não, cara, põe pra jogar. Bota pra voar, velho. Se você enxerga potencial e acha que ele tá pronto, acha que ele tem... pronto não que ele tá em desenvolvimento, né? Mas acha que ele tem boas condições pra responder positivamente a um jogo desse, põe pra jogar, cara. Você tem que oportunizar. Bota o moleque pra jogar e gera dinheiro, né? Lembrando, gerar dinheiro, porque é botar pra jogar pra vender daqui a pouco, né? Correto, futebol é isso aí. Né? Meio comercial é isso aí. Mas eu respeito muito a leitura do técnico, claro, né? Que acabou de chegar, que enxerga. Eu tenho certeza que o Barba enxerga esse mesmo potencial, porque ele entende muito mais de futebol do que eu. E acho que aqui é quase que uma unanimidade do potencial que o Cissé tem. E o Barba certamente também enxerga esse potencial. Mas eu respeito muito a leitura que ele fez do jogo contra o América, e realmente a gente estava lá no estádio, a gente conseguiu fazer essa observação, mas isso é questão de ajuste, cara. Se não for pro clássico, tenho certeza que o Cissé vai acabar tendo sequência em 2026. É isso. O Rezende, mais 2 dias de preparação, vamos ver, né? Os ajustes até a atividade do próximo sábado. As poucas dúvidas que o Eduardo Domingues tem para confirmar esse time. É verdade. Agora ele tem os treinos de sexta e sábado, aí que ele vai definir mesmo a escalação do Galo aí para esse clássico do fim de semana. Eu acho que não vai fugir muito, né? Ele vai manter a base, Cirilo. Vai manter a base do time que ele escalou lá contra o América.